Voltou a gravação. Vamos voltar para a aula então. Deixa eu passar aqui o slide. Cadê? Passou um ou dois? Passou. Ali não passou não. Aí. Aqui. Então vamos voltar. Falando de vegetação, né? Por mais que a gente fale que um projeto paisagístico não é só planta, querendo ou não, ela é a protagonista do projeto. A escolha das espécies corretas para os mais diversos locais e climas depende do conhecimento técnico do arquiteto paisagista, né? Que leva algum tempo para ser adquirido. Eu acho muito engraçado que quando eu dou essa disciplina, por exemplo, às vezes o aluno acha que eu sei o nome científico de todas as plantas do mundo. Ai, professora, sabe aquela planta? Chega assim, aquela planta que tem uma florzinha vermelha, qual que é o nome mesmo? Tipo assim. Então, não é assim que as coisas funcionam, tá? Leva muito tempo para você ter mais informações sobre espécies, né? Lógico que eu conheço várias por costume, por trabalhar com elas e tal, mas a imensa maioria eu não conheço. E a mesma coisa é provável que aconteça com vocês. Por mais que vocês gostem do assunto, que trabalhem com o assunto, a gente tem uma infinidade de espécies existentes que é impossível conseguir decorar a característica, o nome científico de todas elas, né? Então é importante a gente saber das que a gente mais trabalha e principalmente saber aonde procurar novas espécies também, para a gente não trabalhar sempre com aquele bloquinho de palmeira que tem lá no AutoCAD. Além disso, é necessário ter uma sensibilidade artística para compor as combinações de cores e texturas das vegetações, a fim de criar paisagens exuberantes e harmoniosas. O arquiteto tem um lado artístico já aflorado, né? O paisagista precisa ter ainda mais, porque a gente trabalha realmente com as formas, com as cores, com os cheiros. Então a gente precisa ter essa sensibilidade, essa delicadeza para fazer um projeto bacana. É necessário, portanto, um equilíbrio de ciências e arte para criar um projeto. E a melhor forma de adquirir esse conhecimento é observando a natureza. E aí, mais uma vez, eu coloco uma imagem para tentar ilustrar um pouquinho, né, o que seria um projeto paisagístico. Nessa imagem, vocês conseguem ver que foi usado diversos tipos de vegetação. A gente consegue, por exemplo, ver que aqui tem uma vegetação mais rasteira, mais baixa, um arbusto mais baixo. Aqui a gente consegue ver uma mais alta de folhagem. Aqui uma ainda mais alta com flores. Ao fundo essa outra folhagem mais larga, né? De altura mais interessante. Aqui atrás ainda tem árvores. Então tá vendo? É uma grande composição. Não é só colocar uma florzinha ali, é realmente trabalhar essa composição. As folhas têm características muito interessantes, né? Hoje em dia está bem alta a tal da costela de Adão, que é essa que está bem aqui, inclusive, que é aquela folha grande, que ela é toda marcadinha, como se fosse toda rasgadinha, né? No vídeo ontem eu falei falando sobre isso, essa planta está em alta. Super em alta. Pinterest, todas as referências tem a tal da costela de Adão lá. Então é interessante trabalhar toda essa composição. Olha, aqui é um pedacinho pequeno, se a gente olhar esse pedaço da foto, né? É um pedaço pequeno e olha a quantidade de vegetação que foi trabalhada ali. Além da vegetação, tem a textura aqui atrás, as cores da arquitetura, né? O piso aqui, essa formação que foi feita, o mobiliário também, tudo isso entra nesse projeto, porque está tudo casando, né? É tudo uma única composição. Então, a minha casa é mais cheia que isso aí. Minha avó agora não está dando conta mais de cuidar, está vendendo tudo. Oh, meu Deus. Descobri que lá em casa tem uma planta chamada mãe de milhares ou mãe de todas. É uma planta, ela não tem flor nem nada. Tem uma folha grande assim, e em volta da folha são todas mini plantinhas. Sim. Isso eu tenho dela ali e brota. Brota. Lá em casa eu tenho um monte dessa. Em qualquer lugar. A folha dela é mais dura. Lá em casa tem um monte dela. Tudo que você imaginar tem naquele que na minha casa. Ela tem outro nome, a gente fala, tem aquela espécie de... É tipo uma suculenta, só que ela fica bem grande até.
Ela é muito interessante e é bem legal isso mesmo, que ela é isso, a característica dela é uma folha e em volta da folha é como se fossem várias miçanguinhas, assim, só que são mudinhas e elas vão se soltando e onde ela cai, ela nasce. Rapidinho. E ela é uma planta tão resistente, mas tão resistente que lá em casa tem um vaso dela e do lado tinha um pratinho de vaso de planta, sabe? Que tava com um resto de terra, mas assim, nem uma folha de papel de terra, ela tá lá e tá grande ainda. Eu vou tirar foto pra mandar no grupo. E ela fica, dá uns pegões enormes. A maior que eu tenho deve estar assim, mais ou Mas é menos. bom cortar porque ela começa a ficar muito, tipo quando o alface vai crescendo, fica malhada, ela fica muito estranha. Entendi. Ela não é bonitinha, ela tá menor. Isso, ela dá um calo. Ela foi lá pra casa num copinho de café, pequenininho assim. Não Agora vou tá colocar grande. um mudinho de capsulado, até hoje eu mudinho de café. Adoro mudinhas, tá? Podem me dar Mas mudinhas. isso foi um modo do inclusive. inverno. Ela tinha um pedão de cacto lá com ela. Ela pegou aquele negocinho que tá em cima. A mudinha mesmo. Você... E cacto deixando já. Tá. Quando tira alguma coisa assim de planta, por exemplo, babosa, que é a aloe vera, dizem que é interessante você passar canela depois para a planta não morrer, viu? Aonde você cortar, você passa. Mas coisa que eu ouvi dizer. E o quê? Rosa do deserto? Tenho lá em casa também. A minha é linda. Tá sem flor agora. Mas então tá, vamos continuar. Vamos falar desse camarada aí, que eu acho que vocês já ouviram falar dele. Ah lá, mais uma vez o texto distorceu ali, no slide tá direitinho, mas tudo bem. Paisagista do dia, Roberto Burle Marx. A gente vai falar dele, acho que em todas as aulas de paisagismo, porque querendo ou não, ele é como se fosse o Niemeyer, assim, sabe, do paisagismo. Ele é o cara, no Brasil ele é o cara, inclusive ele é conhecido mundialmente por causa desses projetos e tal, e tem uma contribuição maravilhosa para a botânica. A gente vai falar sobre isso também. Então, Roberto Burle Marx foi exatamente isso que fez o brasileiro Roberto Burle Marx, considerado o maior paisagista do século XX, ao buscar inspiração nas plantas nativas da flora brasileira para a criação de seus projetos paisagísticos. No slide anterior a gente estava falando, né, da importância de ir até o local, de se conhecer, de se pesquisar a respeito das vegetações, né? E Burle Marx é conhecido exatamente por isso. Ele adorava saber tudo sobre todas as plantas, inclusive ele inclusive tem vegetações que foram descobertas por ele e tem o nome dele no nome científico, assim, a gente vai ver mais pra frente. Ao longo da sua carreira profissional, ele realizou diversas expedições aos mais diversos biomas brasileiros, como o amazônico e o do cerrado, para observar e coletar espécies e assim poder estudá-las e posteriormente incluí-las em seu repertório para uso nos projetos. Então ele tem áreas mesmo assim com várias vegetações, que ele é o famoso das mudinhas, né? Ele viajava, pegava a mudinha e trazia para ver como que ela se comportava e etc. Aí essa foto eu acho tão linda, ele felizinho aí com essa vegetação. Então, na verdade, eu acho que os dois têm trabalho juntos, sim. Sebastião Salgado, fotógrafo, né, de várias coisas. Se eu não estou enganada, essa espécie aí que ele está segurando, né, ele está segurando uma e tem uma atrás dele. É a que leva o nome dele. Tem outra que a gente vai ver nas aulas mais pra frente. Mas é uma espécie parecida com essa que leva o nome Burle Marx, lá no nome científico dela. Mais uma vez a gente vai ver um videozinho. Esse vídeo, na verdade, ele é longo, mas a gente vai ver só um trecho dele aqui na aula. Depois, se vocês quiserem, assistam ele. É um documentáriozinho, chama Um Pé de Quê? Tem 40 minutos, tem vários episódios. Esse episódio é do Burle Marx, a gente vai ver 7 minutos dele. Nossa, é muita habilidade aqui para mexer nisso tudo. Você já viu? A natureza é show. Show de beleza, de cores, de tonalidades, de formas, de texturas, de luz, de sombra, de delicadeza, de força, de volume, de relevos, de perfumes, de ritmo e de movimento. Mas a natureza
para ele, tem animais perigosos, locais de risco, terrenos de difícil acesso. Imagina pegar o que a natureza tem de mais bonito, organizar isso de maneira agradável. Gente, minha mãe agora não quer pegar tanta bonitinha. Deixa eu adiantar só para um trechinho do 23 até 30 que a gente vai assistir. Sempre dando as condições para as plantas em lugar adequado, conforme o seu habitat. O Buller Marx não copiava a natureza, ele aprendia com ela. O mais impressionante é que o componente estético nunca foi esquecido. Para ele, a beleza era um aspecto funcional como qualquer Esse outro. lado não parece da casa do boy, que tem umas plantinhas dentro da água. Roberto Buller Marx realizava frequentes excursões de coleta a lugares de natureza intocada no Brasil. Essas plantas incríveis que ele trazia desses lugares que ninguém nunca foi, ele deixava aqui e ficava observando o desenvolvimento delas. Eu fico agora. Como eram as expedições que vocês faziam para encontrar novas espécies e trazer para cá para a coleção? Como é? As expedições que o Roberto organizava, o Remax organizava, eram sempre assim, no aspecto de procurar plantas novas. Eu tinha conhecimento de muitos conhecidos botânicos, e os botânicos diziam, em tal lugar tem tal planta. Então, vai se interessar assim, vamos lá então, programava o pessoal. Como é que era organizada a experiência? Primeiro se chamava os amigos botânicos e então se criava um roteiro. Então iam cozinheiros, iam jardineiros, botânicos, e pessoas interessadas, estagiários do escritório também. Como era o cotidiano de uma viagem dessa assim? Acordava-se muito cedo, trabalhava-se muito, andava-se muito e no final da noite guardava as plantas e fazia a arborização. Parte das plantas eram levadas a botânicos para não serem identificadas e a gente dormia muito tarde, mas todo dia de Então manhã. você dormia pouquíssimo, porque acordava cedo e dormia tarde. A animação era tanta e a vontade de conhecer era tanta que ninguém ficava cansado. Foram diversas excursões Brasil afora. Passou por quase todos os estados brasileiros. Coletou plantas no Cerrado, Caatinga, Pantanal, Floresta Amazônica, Floresta Estacional, Mata Atlântica, campos rupestres, vegetação litorânea de dunas e nos costões rochosos. Eu trazia plantas frequentemente de tudo que era lugar, não só das viagens ao interior, mas as viagens que fazia para fora também. Então eu plantava para tudo que era lá. Depois de 10, 20, 30 anos trazendo plantas sistematicamente, não tinha mais na cabeça tudo que eu trazia. Na hora que a gente traz, a gente acha que não vai esquecer nunca mais. Né? Pois é, e uma vez a gente estava andando assim, muito cedo lá no sítio, de repente ele deu aquele grito: "Que maravilha!" Assim, eu tomei um susto, né? Maravilha, o que que seria? Era uma água que ele tinha trazido da Venezuela uns 12 anos antes. Tinha esquecido e ela estava dando flor pela primeira vez. Aquele grito foi a alegria de ter visto mais uma coisa que ele introduziu dando resultado. Eu mesmo gostava muito de provocá-lo. Ele dizia assim: quantas palmeiras tem na sua coleção? Aí fala 130. Aí do Jardim Botânico tem 260. Era o dobro, assim, né? Eu nem sabia se era isso, né? Aí ele ficava assim: então precisamos fazer mais excursões. Fico sonhando você falando assim, viajar com o Roberto. Eu não tive essa felicidade. Para mim, talvez para ele fosse minha felicidade. Eu ia colar nele no carrapato. Eu fiz mais ou menos o que você faz. Eu colei com um carrapato também, porque eu gosto de viajar e aquela viagem já fiz revelações para nós. Muitas das viagens eram feitas com um objetivo específico. Havia épocas que o Roberto estava interessado em hidrogênio. Então,
ele procurava como botânicos com as teorias do organismo. Agora, isso não era um objetivo, mas era ao mesmo tempo uma desculpa para outras coisas. Por exemplo, a gente não passava nunca no afloramento rochoso sem parar, porque as plantas que vão em pedras eram assim uma atração permanente para o Alberto. Bromélias, orquídeas, capitais. Ah, meu Deus! E fiozinhos também. Assim, aproximadamente quantas espécies o Roberto descobriu? Perto de 100, perto de uma centena. Que maravilha, que legado, né? E eu acho que o mais incrível é o seguinte, que não era o Lemax também. Atrás da novidade científica. Estava atrás de possibilidades maiores de expressar em composição de jardins. Ele queria isso, mas acabou se tornando, mesmo sem ser botânico, um cara de uma importância muito grande para a botânica, não só para... Sim, eu dizia isso. O que me interessa da botânica é a parte da botânica aplicada ao paisagismo. Como era quando ele descobriu? Ele se emocionava? O que ele fazia? Chorava, cantava? Era uma festa. A começar que o espírito do Roberto mudava na véspera da excursão. Em geral, assim, muito mais alegre, muito mais bagunceiro, piadista, brincalhão. Ele era confundido com chacrinha, às vezes. Essa informação é dele. E ele anuncia, porque a pessoa fica chacrinha, aí ele fala, sabe? Ele é sensacional. A coisa mais importante que você aprendeu com o Burle foi aprender a perguntar por que não. Quando a gente tem alguma ideia, alguma coisa, nós temos uma tendência assim, de uma autocensura. Assim, meu Deus, eu estou propondo uma escultura com 28 metros de altura. Né? E o Roberto não tinha isso, ele não tinha censura nenhuma. Por isso que ele chegou onde ele chegou, porque ele acreditava nas coisas, e quando você dizia que fazia qualquer contestação, ele perguntava por que não. Roberto Burle Marx doou o sítio de Santo Antônio da Bica em 1985 ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como um centro de estudos de paisagismo, botânica e conservação da natureza. Foi realmente para dar gostinho para vocês aí, né? Um trechozinho só desse programa. É super legal. Tá lá no slide, depois que eu mandar para vocês, eu aconselho que vocês assistam o restante, que é válido. Claro, para observar a Suíça também, talvez muitas dessas experiências nem existam mais no mundo. Verdade, super interessante, né? Esse ato dele pegar com cuidado, lembrando que não é simplesmente viu uma planta que gostou, arranca a planta inteira, né? Eu falo assim, esse convite É realmente tirar ali uma muda daquela planta, levar para um lugar, ver como ela se comporta e aí sim acaba preservando mais aquela espécie ali. Super interessante. E aí no vídeo mesmo mostrou algumas da que ele descobriu e aí vocês reparem que o nome científico dela vem com o nome dele, tal planta Burle Marx. Né? E é super legal isso daí, é o pai do paisagismo, né? Vamos continuar. Aqui eu trouxe também, só para vocês saberem, já que a gente vai falar tanto de projeto paisagístico de Burle Marx, eu quis trazer uma coisa diferente também, porque ele tinha um lado artístico muito grande, muito aflorado. E aí, para vocês terem noção, aqui maior, né, é o calçadão de Copacabana. Tá vendo esses detalhes todos aqui? Foi tudo projetado por ele. Não essas ondinhas, a ondinha clássica do calçadão de Copacabana, se eu não me engano, é portuguesa, isso é de origem portuguesa, além de ser a pedrinha portuguesa, né? Mas ele manteve essa calçada, esse desenho, e ele projetou essa outra calçada aqui, esse calçadão. Super artístico, né? Então aqui à esquerda, o projeto mais famoso de Burle Marx é o calçadão de Copacabana, onde os padrões de pavimento abrangem 4 quilômetros ao longo da Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro. A gente andando, a gente não repara. Às vezes a gente acaba não reparando. Não, a gente não repara. Você quer falar que você foi pro Rio de Janeiro? Não, lá é nada. Tô brincando. Quando eu passei aí também, a gente não repara. a gente acaba não reparando.
A gente vê os desenhos, mas não sabe que dá uma coisa assim. Dá esse aspecto. Uma das grandes características de Burle Marx era essa. Ele fazia os projetos dele parecerem quadros vistos de cima. Sim. Então a gente consegue ver aqui que realmente parece um quadro. Até os jardins são super interessantes, que vistos de cima parecem quadros também. Imagino que deve ter uns xedrões, deve ter subir escada, prédio, vai olhar lá de cima. A moda antiga. Aqui um outro projeto também, trabalho dele, né, nos Estados Unidos, foi o vasto mosaico de Biscayne Boulevard, em Miami. A gente consegue ver que tem uma característica similar à Copacabana, né? Também com essa veia artística aqui, desse jeito, também é projeto dele. Então, Burle Marx não tem só projetos paisagísticos, ele também tem outros tipos de projetos, tá bom? E aí, Burle Marx, como vocês viram, fazia várias expedições para justamente aumentar o repertório que ele tinha de vegetações, né, de espécies ali. Então, todo arquiteto paisagista, assim como ele, deve criar seu repertório de vegetações para uso no paisagismo. E aí, como que a gente cria esse repertório? Observando, né? A gente tem que observar as características daquela vegetação ali, ver aonde que ela está plantada, está aplicada, né? Se ela está na sombra, se ela está no sol, que tipo de solo que é aquele que está ali? É um solo que a gente consegue perceber que está mais úmido, ou a gente consegue perceber que ele é mais seco, né? Tem vegetações ao redor, ou às vezes ela está sozinha por algum motivo. Isso tudo a gente observa e já consegue ter uma boa noção de como que é o comportamento daquela espécie, né? Tem vegetação que não consegue, por exemplo, ficar perto de outra vegetação. Tem vegetação que não pode ficar no sol, que não pode ficar na sombra, que não pode receber muita água, muita rega, né? Cada uma tem a sua característica aí. A gente precisa, de fato, observar, visitar, pesquisar, para a gente aumentar esse nosso repertório. O primeiro passo, então, é identificar se a planta está localizada em um local que recebe sol, né? Como eu falei, se está na sombra, se é solo seco, se é úmido, como que é essa terra próxima aí, ela é mais argilosa ou ela é mais granulada, né? E aí a gente observa esses aspectos estéticos em relação à cor da planta, ao formato da planta, né? A vegetação brasileira, então, é muito exuberante, é fantástica e tem uma variação gigantesca também. Então, você consegue fazer o seu projeto com o formato que você quiser, com a cor que você quiser. A gente vai ter planta para isso, para aquela situação ali. É realmente pesquisar e ir atrás. Aí eu trago para vocês uma espécie, né? Eu falei que a gente vai... eu gosto bastante dela. Eu vou tentar trazer, às vezes, algumas para vocês, né? Conhecerem um pouquinho mais e tal. Ela parece um passarinho. Essa aí é a Strelitzia, o nome dela. O nome científico é esse, tá bem aqui em cima. É mais difícil um pouquinho de se pronunciar, né? Mas popularmente ela é a Strelitzia, a ave do paraíso, flor da rainha. Ela é conhecida com esses nomes. Cada região fala alguma coisa. Ela tem essa flor bem laranja, né? Com esse mix de outras cores aqui que fica super interessante. Uma coisa verde e ela bem colorida. Em destaque ali, né? O clima dela, oceânico, subtropical, tropical, ou seja, aqui na nossa região ela se dá super bem. A origem dela é da África do Sul, então é uma planta exótica, apesar de já estar bem difundida aqui. A altura dela chega até ali 1,80 m mais ou menos, né? Da altura de uma pessoa, um pouquinho maior. Ela tem um porte bacana. Ela precisa de sol pleno, então se é uma área que vai estar em sombra, ou que você vai colocar uma árvore com uma copa grande por perto, que vai criar muita sombra ali, ela não vai se desenvolver de uma maneira legal, não vai dar certo. Ela precisa mesmo dessa luminosidade constante aí do calor do sol. O ciclo de vida dela é perene, ela está sempre com essa aparência. Tem algumas vegetações que a gente percebe as estações bem marcadas, assim, que elas se ressecam, né? As folhas caem, as flores caem, e por aí vai. A Strelitzia, ela fica assim o ano inteiro, ela fica com essa mesma aparência, ela é perene. Tem uma flor que vai ficar dando uma vez ao ano aqui.
E eu acho que é 1 ou 2 dias só que a flor fica, a flor cai e só dá no próximo ano. Nossa senhora, no momento a gente tem que ficar até lá A minha observando, mãe né? 20 dias. É. Aí quando dá, tira 1 milhão de pontos. É só no ponto. Tem algumas plantas que são assim mesmo, tem as estações do ano mais marcadas, né? Tem orquídea que é assim? Com certeza, tem várias espécies nesse sentido. Ainda em relação à estrelícia, né? Elas devem ser cultivadas a pleno sol, no máximo meia sombra. Meia sombra que a gente fala é quando bate sol grande parte do dia ali. Por exemplo, o período da tarde inteiro bate sol, de manhã não bate. Ou às vezes a região que ela está ali não está com o sol pleno em cima dela, mas está com muita claridade bem próximo a ela também, né? O solo dela precisa ser fértil, bem drenado, enriquecido com matéria orgânica, precisa ser regado regularmente. Ela tolera geadas fracas e aprecia o clima ameno dos subtrópicos. Multiplica-se por semente, mas principalmente por divisão das torceiras. E aí tem o linkzinho para quem quiser saber mais informações sobre ela também. Um dia eu vou falar com vocês, na aula mesmo eu vou falar com vocês sobre esse site aqui, o jardineiro.net, que é um site super útil para quem gosta de mexer com paisagismo. Tem uma aula que eu vou só ensinar como é que mexe nesse site, por aí vai. Mas é uma vegetação muito legal, né? Ela normalmente é assim mesmo, em maciços, né? A gente vê ela em grupinhos, assim, com várias hastes dessa maneira. Em vaso, eu não tô lembrada de ter visto ela em vaso, não. Mas pelas características, nada impede que ela seja plantada no vaso, né? O que a gente tem que observar é o tamanho dela, não é uma planta pequena. Então, normalmente, a planta, para ela ficar toda exuberante assim, ela precisa de um vaso maior. Mas eu não tô lembrada de ter visto ela em vaso. Depois eu posso pesquisar, tá? Então, assim, né? Vai observar algumas coisas em relação à própria planta. A folha dela, a flor dela é exuberante, querendo ou não, é o que chama a atenção quando a gente olha. Ela tem esse formato diferenciado das flores que a gente está acostumado a ver, né? A gente pensa em flor em alguma coisa mais delicada e ela tem como se fossem espetos, assim, né? É de um jeito bem interessante. A gente consegue ver que ela tem esses caules, onde tem a flor na ponta bem compridinho, reto, assim, esguio, fininho. E a folha dela também é uma folha mais comprida e estreita. A gente consegue ver, por exemplo, nessa aqui, ó. Não é aquela folha bem largona, igual mostrou da espécie do Bulemarx, por exemplo, né? Ela é mais estreita, ela é mais comprida. Opa! Mas enfim, são várias as características. Essa é uma das vegetações que eu vou trazer para vocês, para a gente falar a respeito, tá? Inclusive, se vocês tiverem outras sugestões, se vocês quiserem me falar, Samila, fala um dia sobre tal planta, só falar também que eu tento trazer para vocês, tá? Aí, outra coisa que a gente falou lá nos objetivos da aula, no início da aula, era em relação à ventilação, né? Essa ligação da vegetação com a ventilação. As informações relativas ao tipo do solo e à incidência solar obtidas na visita ao terreno serão importantes para a escolha das espécies vegetais que a gente vai usar nesse projeto, né? A direção e intensidade dos ventos também vão influenciar, pois se o terreno se localizar em uma área aberta, no ponto alto da cidade, a vegetação escolhida poderá ajudar a criar uma barreira. Essas imagens aí eu achei super interessantes para mostrar para vocês mais ou menos o que todo mundo já deve saber, só que a gente às vezes não para pensar. Nessa primeira situação aqui, a gente tem um vento dominante vindo nesse sentido, sem vegetação nenhuma. Então esse vento vai atravessar aqui, né, essa edificação, consequentemente vai fazer uma perda de calor. Por quê? Porque dentro tem um calor, se o vento passa, ele vai retirar o calor dali. Para regiões mais frias, isso daqui fica gelado demais. Para regiões mais quentes, talvez não seja interessante, porque se esse vento também for quente, vai deixar essa área aqui mais quente ainda. Sabe aquele dia quente, que vocês ligam o ventilador, aí depois vocês desligam, você fala, nossa, tá sobrando quente esse ventilador. Essa situação aqui, às vezes, é isso, né? Então não é interessante deixar o vento entrar.
Nessa situação aqui de baixo, a gente tem vegetação em frente às janelas, às aberturas. Então, essa vegetação vai trabalhar essa ventilação que vai entrar. Por exemplo, ela vai diminuir a velocidade desse vento. Ele está vindo, às vezes ele está chegando rápido ali, né, com certa velocidade. Como tem essa barreira aqui de vegetação, para ele passar no meio dessa barreira, querendo ou não, ele desacelera. Então, vai passar no meio mais brando. Outra característica, ele vai esfriar. Vegetação é muito legal em relação a isso. Ela tem o poder, a capacidade de fazer com que esse vento, que às vezes chega quente ali, fique mais agradável. Por isso que a gente fica tão confortável, às vezes, embaixo de uma árvore. Vem aquele ventinho assim, passa pelas folhas da árvore, vai sentir abraço, né? Não só a sombra que a árvore proporciona, mas ela filtra essa temperatura desse vento também. Isso é interessante. Sem contar que, por exemplo, acusticamente também. Aqui a gente tem uma janela que está livre para essa avenida de grande movimentação. Se na frente daqui da janela a gente tivesse uma barreira de vegetação igual a essa aqui, ó, esse ruído que a gente escuta o tempo todo dos carros, seria muito mais brando também, né? Essa vegetação ia ter essa capacidade de filtrar esse ruído também. Então, olha só, a vegetação está longe de ser trabalhada apenas para se alcançar a estética. A gente consegue realmente alcançar vários outros objetivos dentro da arquitetura trabalhando a vegetação. Aqui uma outra imagem que é super legal de se falar, que é o seguinte, ao contrário da imagem anterior, aqui eu tenho uma vegetação e se vocês repararem, o formato dessa vegetação, ele é todo cheio de folhas desde a parte mais baixa. Então, o vento é filtrado quando passa ali, ele não consegue circular livremente. No caso da imagem de cá, se eu quero permitir que o vento circule pela minha edificação, eu tenho que trabalhar com esse tipo de vegetação, com árvore de copa mais alta. Porque ali onde está o tronco da árvore, ele é mais estreito, então o vento vai conseguir circular ali livremente. A copa vai estar lá em cima, então vai criar duas coisas legais. Aqui vai favorecer essa ventilação circular livremente. 2, aqui vai estar sombreando. Então esse vento aqui, a chance dele ser quente, ser aquele vento ruim, é muito pequena. Esse vento vai estar fresquinho. Então essa casa aqui, ó, o menininho está até feliz, assim, ó, ele está confortável ali termicamente também. Então tem que tomar esse cuidado também, na hora que vocês forem trabalhar a questão de calor, né, no projeto de vocês, tem que pensar como que é essa vegetação, se ela tem uma copa mais alta, se é uma copa mais baixa, se vai permitir o vento circular ou vai barrar e filtrar esse vento, tá bom? Sim, tem vários problemas em relação a isso, o que acontece nos próprios centros das cidades também, né? Nas vias, dependendo às vezes da ventilação, às vezes é uma ventilação muito intensa, às vezes é uma árvore que por algum motivo a raiz dela não está fixa ali, bacana no solo, ela acaba tombando, é muito perigoso isso sim. Mas normalmente ela mostra que ela não está tão presa ali no solo antes dela simplesmente cair. Às vezes ela começa a tombar, alguma coisa nesse sentido. A gente tem que estar atento a esses sinais, né? Aqui, outra imagem também super legal que mostra o comportamento do vento em relação à ventilação. Ó. Aqui a gente tem essa primeira situação, né? A gente tem a edificação aqui, e aí criou como se fosse um funil de vegetação, ó, nas duas laterais. Então todo o vento que vem nessa área acaba sendo direcionado ali para a minha construção. As árvores conseguiram fazer isso. Lembrando que para isso acontecer, a vegetação não pode ser desse jeito aqui. Senão ela vai passar, o vento vai passar livremente para as laterais. Tem que ser esse tipo de vegetação, tá? Então vamos voltar lá. Aí afunilou e direcionou esse vento aqui para a minha casa. Nesse caso de cá, repare que aqui do lado da edificação tem uma área livre. Então o vento, além de ser direcionado para a construção, ele vai circular em volta da edificação todinha.
essa casa aqui vai ser mais fresca, ela tem uma tendência a ser mais fresca, porque ele vai conseguir realmente passar aqui por todos os lados, ó. Vai varrer o calor daquela edificação ali. A gente tem uma outra situação que é essa daqui, ó. A construção tem vegetação dos dois lados, tem essa parte livre, esse corredor aqui, e diferente do exemplo anterior, aqui atrás não é fechado. Então, uma característica que a gente tem para aqui é que esse vento aqui, ó, vai ter velocidade. Então, a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, com o mobiliário que a gente vai propor. Às vezes a gente planeja, né? Aí na lateral da casa, sei lá, vamos supor que a gente faça um pergolado com umas luminárias, né, pendentes ali, com um tecido, uma coisa bem delicadinha. O vento aqui vai ser muito forte, ó, vai vir com toda a velocidade, vai ficar derrubando isso, vai estragar o tecido. Se você colocar ali, às vezes as pessoas gostam, né, de colocar orquídeas, assim, fazer um orquidário. Orquídea tem uma flor muito sensível, né? O vento vai levar essa flor embora também. Então é bom a gente pensar nessas características também. Aqui trazendo mais uma imagem para vocês, uma referência legal de paisagismo, quando a gente fala de água no paisagismo, que é outro elemento que a gente pode trabalhar também na hora de fazer o projeto, né? Então, a presença ou ausência de água também é primordial para a escolha das plantas certas para o paisagismo. Por quê? Não adianta escolher espécies tropicais se o terreno estiver localizado numa região quente e seca, pois as plantas podem não resistir às altas temperaturas e à falta de umidade. Então, a gente tem que reparar a presença desses corpos de água. O que são corpos de água? Dos naturais são os rios, ribeirões, córregos, né, e por aí vai. E tem os artificiais, são os campos, as fontes, né, chafariz. A gente pode trabalhar esses elementos para enriquecer ainda mais o nosso projeto. É muito provável que quando vocês visitem algum lugar que tem alguma coisa nesse sentido, às vezes uma lagoa ou um chafariz, aquilo te chame a atenção. Você acha aquilo ali agradável, é mais fresco quando a gente trabalha a água junto, né? Acaba deixando mais fresco também. Então não tenham receio de usar esse elemento água na hora de fazer o projeto de vocês. Deixa eu te perguntar, olha nessa imagem. Obviamente isso é artificial, não é? Aqui? E a dengue? Ele não dá dengue, não? Normalmente, esse aqui parece muito um lago de carpas. Eles colocam os peixes que não deixam proliferar esse tipo de coisa. Mas existem outros meios também. A gente vê até propaganda na televisão, né, de colocar água sanitária, coloca isso para poder realmente não deixar o mosquito lá se desenvolver. Mas será que ele está artificial e está diretamente no solo? Ou é plantado? Aqui parece que é um tanque, então é cimentado embaixo, mas às vezes acontece de ser direto no solo também, tá? E aí tem outros meios, né? Às vezes pode bombear essa água para ela estar em constante movimento também, para ela não ficar parada, por aí vai. Peixe. Aí, outra coisa que a gente tem que falar no paisagismo é a questão da setorização. Assim como quando você pensa numa casa, né? Você pensa, olha, aqui vai ser a área social, aqui vai ser a área privada, né? Tudo isso no seu projeto. No paisagismo, você também tem que setorizar ele, inclusive nos fluxos, nos caminhos, né? Então, todo projeto de paisagismo deve prever também uma setorização de usos e áreas para circulação e acesso. Lembrando, essa palavra acessibilidade, ela é um pouco difícil de ser trabalhada no paisagismo, mas é essencial que a gente se esforce para conseguir alcançá-la. Por quê? Quando a gente fala de acessibilidade na arquitetura, em relação ao piso, tem alguns fatores que a gente precisa seguir. Por exemplo, o piso precisa ser firme, ser rígido, ele não pode liso, mas antiderrapante, né? Ele não pode permitir o escorregamento e por aí vai. É uma pessoa que tem dificuldade de conseguir se locomover com tranquilidade. No paisagismo, isso é um pouco difícil de se trabalhar, porque normalmente a gente quer trabalhar, por exemplo, a grama. A grama não tem nenhuma dessas características. Quem tem dificuldade de locomoção, às vezes tem dificuldade para se locomover na grama, né? Porque ela não é tão firme, às vezes ela é escorregadia.
esses outros pavimentos, tipo de pavimentação que a gente gosta de fazer, igual a imagem mesmo aqui já mostra, ó, esse tipo de caminho, ele é irregular, né? Então, às vezes, a pessoa também tem dificuldade para andar ali com tranquilidade. Então, a gente tem que pensar tudo isso. Não que seja proibido trabalhar, mas tem que pensar quem que vai ser o usuário daquele espaço ali e tentar fazer, na medida do possível, com que isso seja nivelado e seguro para todo mundo poder caminhar livremente por esse espaço. Deve-se evitar o uso de pisos impermeáveis e derrapantes e procurar sempre deixar os caminhos acessíveis para todos. Por que evitar pisos impermeáveis, por exemplo? Piso impermeável é aquele piso que não vai deixar a água passar, né? Ela vai ficar ali, ela vai passar e cadê a rua? O porcelanato é um piso impermeável, ela vai ficar ali, empoçada. A gente tem que levar em conta algumas coisas, por exemplo, se a gente está propondo um paisagismo para o nosso projeto, é provável que a gente está minimamente preocupado com a questão ambiental. Se a gente está preocupado com a questão ambiental, permeabilidade do solo é essencial. Então, realmente, dá essa oportunidade de, em caso de chuva, da água ser drenada pelo solo ali, né? Trabalhar um piso permeável nesse sentido é muito vantajoso. E em questão dos pisos derrapantes, sempre procurar trabalhar o piso antiderrapante, né? Algo que tenha textura, para o seu pé não escorregar quando você pisar. O piso permeável ele é antiderrapante, ele é grosso. Dependendo do piso permeável, normalmente sim. E aí os pisos derrapantes, eu ia falar? Ah, tá. Lembrando que é super importante ter esse cuidado com o piso, porque quando a gente fala de jardim, a gente tem que lembrar do momento de rega. Então sempre vai ter água por ali. Tem piso que ele já é escorregadinho. Se tiver com água, então é um desastre, né? Então a gente sempre tem que tomar esse cuidado também, que ali vai ter o momento da rega, né? Que vai molhar tudo e você precisa se precaver, tomar esses cuidados. Ele acorda, Própoli. Tá se esforçando ali. Tá se esforçando. Eu não lembro se é de resina PET ou se é de pneu, mas é reciclado, são coloridos e eles imitam o concreto colorido, mas é permeável. Permeável. Existem vários modelos no mercado hoje que fazem. Acho que até o próximo slide fala disso. Não, vou chegar lá, peraí. Aqui só mais algumas imagens para vocês também, mostrando composição. Eu adoraria. Esse projeto aqui, no slide anterior, a gente viu um recorte dele, um pedacinho, né? Aqui tem uma área um pouco maior, fantástico. E do lado de cá também. Eu queria que nessas imagens vocês observassem, por exemplo, a quantidade de espécies que tem em cada projeto. Nenhum dos dois são projetos assim, cabulosos, né? Os dois são projetos bacanas e tal, mas mais simples. Simples no sentido de não serem grandiosos demais. Mas olha só a quantidade de elementos que tem em todos os dois. Tanto elementos de vegetação, espécies mesmo de planta, quanto de piso. Nesse aqui ainda tem menos, tem esse aqui e aqui apenas. Mas aqui, olha, tem essa parte, tem esse aqui é lateral, aqui é outra, tem a água. Fica super legal, né? Sabe, a gente nota a harmonia, né? Uma coisa assim espalhada. Exatamente. Fica mais confortável. Foi tudo pensado, né? É uma arte realmente, né? É um trabalho artístico que se faz. Por isso que lá no início eu até falei que é importante ter a sensibilidade de ver essa composição, das volumetrias, das cores, tudo trabalhando bem em harmonia. Então, realmente, aqui a gente consegue ver, nos dois exemplos, né? A gente consegue ver a vegetação mais baixa, a gente consegue ver a vegetação mediana, que é o caso dessa, a gente consegue ver a vegetação mais alta, que é o caso da de cá, tudo trabalhando aí de um jeito muito interessante. Então, sempre repensem na hora que vocês forem, que sobrar aquela áreazinha do lote de vocês lá do projeto de ateliê, não só joga grama lá, não pensem em fazer alguma coisa legal assim. Em relação ao piso, que eu estava falando agora há pouco, né? Dos projetos. Atualmente o mercado oferece uma linha de pisos para áreas externas denominados ecológicos. Tem um monte de produto ecológico hoje em dia, né? Esses pisos são feitos de materiais diversos, como placa cimentícia, agregado, né?
que permitem essa drenagem da água, são pisos permeáveis. O uso desse tipo de pavimentação em calçada, por exemplo, permite que a água das chuvas seja em parte absorvida pelas plantas e em parte reconduzida ao lençol freático, ou seja, drenada ali pela terra. Aqui a gente tem dois exemplos, existem vários outros exemplos aí no mercado, né? Esse aqui, esse piso pavigrama, ele é parte de concreto e parte de furadinha, que é onde tem ali realmente a parte de gramada. Esse piso é muito legal para você trabalhar em áreas, por exemplo, de estacionamento, que você não pode deixar só gramado ou só no chão batido. No shopping que eu teria passado, eu usei eles nas vagas. Usei concreto, asfalto mesmo, e todas as vagas eram desse jeito aí. Ah, legal. Acho que no shopping aqui, na área lá da frente, tem uma área que o estacionamento é desse jeito aqui também. Mas são poucas, eles são muitas. É legal por isso, né, que mais ou menos metade da área dele acaba sendo permeável, porque tem esses furos. Tem que tomar cuidado aonde você vai propor, porque, por exemplo, uma pessoa que vai andar de salto alto nesse piso aqui é um desastre. Ele também não é muito acessível. Não é. Então, por exemplo, se você vai colocar ele no estacionamento de um salão de festas, que é muito provável que as pessoas vão estar de salto alto, não é o mais adequado. Ou às vezes de frente para um hospital, que provavelmente pessoas com certa mais debilitadas vão passar por ele também, não é o mais ideal. Falando salto alto, já vi uma senhora ela estava atravessando a Israel Pinheiro, ela ferrou no meio da rua. Nossa! Eu já agarrei muito salto no lugar assim. Ela vinha, né, pessoal? Nossa, e a mulher lá tentando tirar o salto. É sacanagem. A gente sofre, tá? Não? Eu não costumo agarrar salto, não, mas eu vivo torcendo o pé. Aquele salto é péssimo. Nem uso isso mais. Tá doido. Tá doido. Então, em relação a esse piso aqui, que é um piso muito bacana de ser usado, mas tem todo esse problema de acessibilidade, vale fazer o mix de uso. Às vezes colocar na maior parte dele e traçar um caminho com um piso completamente plano e sem esses furos no meio, entendeu? Que aí dá para juntar os dois. O piso de cá também, ele é um piso permeável, lógico que ele não consegue drenar se fosse do mesmo jeito que se fosse uma área gramada, mas ele permite também, embora a aparência dele não pareça, ele é mais granulado e poroso, então ele tem como se fosse furinhos, sabe, uma esponja que deixa essa água passar, com mais dificuldade, mas ela também passa. No código de obra sobre a taxa de permeabilidade, eu sei que o de cá entra como área permeável. O de lá também ou o de lá não? O de cá, se eu não me engano, você tem que fazer o cálculo dele pela metade. Ele tem 1000 metros, que vale 500. Ele pode entrar com área permeável. O de cá também, desde que você especifique exatamente qual piso que é e qual a porcentagem de absorção que ele consegue. Uma coisa importante, quando a gente fala de permeabilidade, eu quero usar esse piso aqui que eu achei ele super prático. Ótimo, beleza. Aí na hora, vocês vão assentar, vocês, por exemplo, rejuntam ele com concreto. Poxa, rejuntar um piso desse com concreto, você vai tirar completamente essa qualidade de permeabilidade dele, né? A mesma coisa com vários outros pisos. Às vezes bloquete de rua, aí coloca um concreto em volta do bloquete. Poxa, a intenção é ele ser permeável. Por mais que às vezes ele fica bambo ali, mas é para deixar a água passar pelo menos entre um bloquete e outro. Aí não é concreta tudo, né? Ou às vezes coloca asfalto para poder resolver. Só que aí perde a característica do piso, então tem que tomar cuidado. Outra coisa importante também, às vezes para facilitar, faz um contrapiso de concreto e assenta esse piso por cima. Então não adianta nada também, ele precisa estar direto no solo. Aqui, caminhando para a parte final da aula, gente, vamos lá. Situação, problema, rapidinho. Mais uma vez, né, a gente comentou lá no início da aula sobre a lista do que deve ser observado em um espaço que vocês vão projetar, né, fazer algum projeto paisagístico. Vamos supor que a nossa situação, problema, né, a nossa área de projeto seja essa.
O que vocês me contariam? O que vocês anotariam na prancheta de vocês em relação a esse espaço? Todo mundo acordou de uma vez. Peraí, aqui. O declive. Tá, então peraí, você já falou um monte. Tem um riozinho lá que tem um monte de pedra. Provavelmente lá embaixo eu terminei mais pedregoso, porque aqui em cima a inclinação que ele está ali tem um monte de vegetação nessa inclinação. Verdade. Marlon quer acrescentar? A declive ali, parabéns também está certo. Vocês falaram várias coisas aí, acho que é o próximo. Tá. Aqui, tudo que vocês falaram está correto, né? Aqui só mais uma vez uma listinha para tentar ajudá-los, né? Quando vocês estiverem meio perdidos em relação ao que observar, o que é fundamental ser observado. Aí é quase que uma tabelinha, né? Que vocês podem imprimir mesmo. Você coloca lá o nome do cliente, o endereço da obra, né? E alguma observação que você achar pertinente, saúde. No primeiro, incidência solar, né? Se é alta, se é média ou se é baixa. Bate muito sol? Bate mais ou menos? Ou bate pouco sol? Em relação à topografia, é plano, tem aclive, tem declive, é acentuado, não é acentuado. Aqui, em relação à vegetação, nesses outros, normalmente a gente marca uma coisa só. Nesse caso aqui, vocês podem marcar vários. Por exemplo, a vegetação é inexistente, tem presença de árvore, tem presença de arbusto, você vai marcando lá. No 4, o curso de água, tem algum curso de água ali? Tem córrego, tem rio. O 5, as construções, existe alguma construção naquele local? Não existe? Então, mais uma vez, essas questões, né, esses indagamentos são básicos. Às vezes tem uma peculiaridade lá naquele local que você precisa levar em conta também. Então não se prendam a apenas essas questões, não. Terminando, vou falar para vocês um pouco da Praça da Liberdade, né? Tentar trazer mais exemplos de projetos e tal para a gente analisar. Praça da Liberdade, acredito que a maioria de vocês já deve ter ido lá, ou não, mas pelo menos já ouvi falar. É aquela de Belo Horizonte. Quem estiver vendo a aula online está me vindo descabelada. Daquele jeito. Online depois, né? Além de nós ser maravilhosos, tem vários prédios históricos em volta. Exato, a Praça da Liberdade tem várias características legais, mas vamos lá. Inaugurada junto com a cidade de Belo Horizonte, a Praça da Liberdade permaneceu até 1904 sem qualquer ajardinamento. Antes era um batidão de terra apenas. Durante esse período era apenas uma esplanada de terra batida e pouco frequentada pela população. Aos poucos, o espaço da Praça da Liberdade foi sendo incorporado no roteiro cultural da cidade. Hoje a Praça da Liberdade é cartão postal de Belo Horizonte, né? Não só a praça, mas em volta dela tem várias, boa, bem lembrado, o Circuito Liberdade, né? Inclusive, recentemente, esses blogueirinhos todos de viagem estavam lá na Praça da Liberdade fazendo todo esse Circuito Liberdade aí. Tem o Museu Rainha da Sucata, que é aquele ali atrás. Tem o Palácio da Liberdade, tem a Biblioteca Municipal, CCBB, tem um monte de coisa. Se vocês puderem ir, bom, a gente fez a excursão 2019, a gente foi, fez a subida Pampulha e fez aí. Maravilhoso. Tem muita coisa para se falar. Todas as palmeiras são pertinhas, assim, só se foi lá na frente, assim, tem todo lugar. Tem muita coisa bacana. Quando eu fazia faculdade, eu fui também à Praça da Liberdade. O palácio, você chega quase a chorar, tão lindo que pessoal, tá muito no finalzinho. Vamos lá. É só sobre a praça que a gente vai falar agora. Aqui, ó, mais imagens da praça. A praça tem vários elementos, então, né? Além da vegetação, a gente consegue ver algumas fontes, o coreto também, né? Entre várias outras coisas ali que deixam o projeto ficar ainda mais interessante. Nossa, Deus, como que a gente deve fazer ter coreto? Não sei como, mas as praças têm. Antigamente, são praças. É o quê? Pra banda. Várias coisas.
Mas antigamente tinha as questões das bandinhas que iam lá tocar nos coretos, né? Às vezes pronunciamentos também se faziam no coreto por causa da praça pública. Normalmente no canto sempre tinha Perto de centros históricos, igual a centros praça. históricos. Também. É mais nesse sentido. Aí acabou mantendo a tradição que as praças mais antigas ainda tem coreto. Pra tirar foto em casamento. Aí eu vi os coretos, eu falei assim. O dia que a gente foi, tava triste pra ficar ali na praça, porque tava tendo o povo do Bolsonaro, tudo com camisa, bandeira, que tem todo, não tinha como você prestar atenção na praça. Nem dá vontade de tirar foto. Nem tinha. Pode ser a própria palavra, né? Coreto. Coro, né? Pode ser também. Mas normalmente cidadezinhas mais antigas que tem esse coreto nas praças. Que tem o coreto, né? Acho que é de São Pedro. Aqui, ó. Em 2018 teve a revitalização da praça, né? Todos os chamados indivíduos arbóreos. Ou seja, toda a vegetação da praça foi classificada. Então foram lá anotando mesmo, um por um, aonde que estava, qual que era a espécie, qual que era o porte, né? Um por um. E aí nisso teve o quantitativo, né, de plantas ali, ó, 30 mil unidades, sendo mais de 6 mil metros quadrados de grama. Então é muita área que essa praça tem, é realmente uma praça imensa. Um manual que contém um inventário dos estratos arbóreos e arbustivos da praça foi criado para conduzir as podas, né? É a 4ª vez que a vegetação da Praça da Liberdade passa por esse tipo de tratamento. Então aí mostra, né, quando teve as reformas, sendo que essa última, o projeto era de 2018. Teve a Vale junto desse projeto, se eu não me engano a CEMIG estava junto desse projeto também. Eles têm o Banco do Brasil, tem o prédio lá deles, e a CEMIG também tem. Aí eles falaram que estava muito desgastada a praça, então não estava valorizando o prédio deles para chamar atenção para a visitação. Pode ser. Aí eles entraram no projeto para revitalizar a praça e chamar atenção dos prédios deles. Eu sei que a previsão de orçamento desse projeto, se eu não me engano, era de 5 milhões de reais. Então não era um projetinho à toa, né? Aí tem um videozinho que eu vou pular ele dessa vez, porque vocês já estão muito dispersos, mas depois assistam. É uma reportagem pequenininha, só falando de uma maneira geral mesmo, como que é esse projeto, o que estava envolvido. Aqui uma pista aérea da praça, de um jeito muito interessante. Você está lá e você não vê. Você não percebe, né? Vamos lá, pontos importantes que a gente deve comentar sobre essa imagem. Primeiro, tem um videozinho nela também. Então, depois que vocês estiverem com a aula, assistam. Esse vídeo já é uma filmagem de drone. É apenas um drone circulando pela praça. Então, é legal porque dá para ver o horizonte, assim, os prédios. É bem legal. Vai ver a beleza do horizonte. E outra, aqui a gente consegue ver a praça vista de cima, né? Como se fosse um quadro. Ela tem características do jardim clássico, jardim francês. Sim. Nas aulas mais frequentes, eu achei que era alguém, meu Deus. Misericórdia. Eu também, da central aí, antigamente, ela já é, eles fizeram ela, ou ela tá aí há muito tempo e antes era usada como Até onde eu sei, desde o início, a não ser, desde a parte de ajardinamento da praça, ela sempre teve essa... Porque parece que era uma pedrinha que eu colocava, mas parece que é bastante antigo. E quando a gente foi, ela tratava, gente, mas o que foi que tá aqui que colocou assim? Ou porque isso é antigo e eles deixaram? Acredito que deixaram. Só para vocês saberem, assim, né, já adiantando, igual eu falei, tem características de jardim clássico, que vocês vão ver mais para frente. Mas, por exemplo, esses canteiros muito bem marcados, delimitados, né, a gente consegue ver exatamente aonde que é cada canteiro. Essa questão de simetria, né, olha, parece que se a gente passar uma linha aqui no meio, ou do lado de cá, se a gente passar uma linha aqui no meio, parece que foi espelhado, que é exatamente igual de um lado, é do outro lado também. Enfim, é uma praça muito rica, falando de maneira paisagística, né? Porque tem essa composição de elementos de vegetação muito legal, tem o elemento água, tem alguns elementos como o coreto também, para poder trazer mais
Cultura. exuberância para a praça, né? Mais uma atividade ali para dar uma namoradinha e por aí vai, né? Então é uma praça bem legal também, só para a gente analisar aqui rapidamente. Depois assistam esse vídeo aí que eu acho que vale a pena. Encerrando a nossa aula, pra vocês não terem um troço, leitura complementar, quem quiser depois também, aí é um linkzinho de uma... Enfim, a construção do lugar e da memória, a Praça da Liberdade e o seu prédio Roça. Isso aí é antes de ter aquele observatório, que chique. Depois, se vocês quiserem mais informações sobre a Praça da Liberdade, só acessar esse... Pessoal, vamos lá, respira que tá terminando. E por último, na próxima aula, sessão 1.3, é que eu passei aqui. Aí, ó. Representação gráfica para paisagismo, é o que a gente fala na aula que vem. Na aula que vem, eu tenho quase certeza que a gente já vai trabalhar desenhos. Então, é fundamental que vocês tragam, não garanto, mas eu acho que sim. Então, tragam aí, por via das dúvidas, material básico de desenho para a gente dar uma rabiscada, beleza? Valeu. Pessoal que está online, acabou. Beijo, boa noite.